Finalmente chegamos aqui no episódio 35 da nossa série do 0 ao 100 mil. Como eu informei para vocês, nos vídeos anteriores aqui, a gente tinha dado uma pausa, não só na série, mas também nos demais vídeos aqui do canal, por questões da própria reforma do escritório. Agora que está concluída, estamos de volta na série e hoje eu vou mostrar para você justamente como que o patrimônio aqui do 0 ao 100 mil se comportou, tanto em questão de rentabilidade, em questão dos ativos que eu tenho e principalmente qual que é o meu objetivo nesse ano de 2023 para multiplicar esse patrimônio. Então, bora pro vídeo. Salve família, Murilo aqui na voz. Bom, como eu já falei aqui no início desse vídeo, estamos aqui na nossa série do 0 ao 100 mil no episódio 35. E depois aí de alguns meses parado, por conta de toda a reforma aqui no escritório, estamos retornando à nossa série e agora eu vou mostrar para você em detalhes como que essa carteira se comportou nesses últimos meses. Eu fiz alguns aportes, claro, sempre com valor sempre baixo ali, que é o objetivo aqui da série, chegar aos 100 mil reais, investindo menos aí de R$1.000 durante todos os meses, e vocês vão ver como que essa carteira se comportou, fechou? E principalmente também em relação à rentabilidade e como que está aí os dividendos, como que eu fechei 2022 e como que eu já iniciei agora em 2023. Então vamos lá. Bom, já abri aqui a minha carteira do 0 ao 100 mil. Atualmente, eu tenho um patrimônio aí de R$ 51.388,08. Só que aqui tem um detalhe, tá? Vocês podem notar aqui que o custo é de R$ 56.979,90. E qual que é a diferença? O custo é o tanto que eu investi. Só que nesse tanto que eu investi, claro que tem meus aportes mensais e também todos os dividendos que eu recebi e fui reinvestindo. Então, somando isso, entra aqui no custo. E atualmente eu tenho esse patrimônio aí de R$ 51 mil. Então aqui já mostra que a minha carteira está com uma desvalorização, de 9,81%, que em reais, em dinheiro, é menos R$ 5.591. Então, para minha carteira, vamos supor assim, chegar no 0 a 0 hoje, teria aí que ter essa rentabilidade, esse ganho financeiro de R$ 5.591 para estar no 0 a 0. Porém, é muito importante que você entenda a diferença entre rentabilidade, essa questão do retorno, e uma rentabilidade real, uma rentabilidade acumulada, que é o que a gente leva em consideração, que é que eu vou mostrar aqui agora para vocês. Aqui no meu desempenho, você pode ver que está nos últimos 12 meses, mas eu vou alterar aqui para desde o início da carteira. E aqui teve uma mudança. Então você pode ver que o meu desempenho desde o início da carteira é o seguinte: a minha rentabilidade acumulada é de 99,64%. E o que eu ganhei de vendas de algumas ações, tudo mais, somando isso tudo durante esse período, foi R$ 38 mil. E somente de dividendos eu ganhei R$ 7.900. E aí você pode se confundir um pouco. Pô, Murilo, mas você falou que está menos 9,81 e agora vai me falar que está positivo 99%? Então vamos lá. O que acontece? Quando você vai comprando alguns ativos, algumas ações, fundos imobiliários, até investimentos de renda fixa, quando você vende, seja com uma rentabilidade positiva ou negativa, isso entra num cálculo acumulado da sua carteira. Então o que quer dizer? Que de todas as vendas que eu já fiz, seja de ações, de fundos imobiliários, até investimento no exterior, criptomoeda, tudo que foi colocado aqui dentro dessa carteira de investimentos, tudo que eu vendi me dá uma rentabilidade acumulada de 99%. E é isso que importa. Ah, Murilo, esses menos 9,81%, o que isso significa? Significa que se eu fosse vender todos os meus ativos agora, eu iria ter uma rentabilidade negativa. Então, esses 9,81% negativo, ele ia abater justamente desses 99%. Então, essa rentabilidade negativa ia diminuir o meu valor total. Da mesma maneira que, se eu tivesse aqui um retorno positivo de 10%, 15%, e eu fosse vender todos os meus ativos hoje, ele iria se juntar junto com esses 99,64%. Então, iria aumentar a minha rentabilidade acumulada. E o interessante é o seguinte: nós sempre devemos comparar a performance, a rentabilidade da nossa carteira com um benchmark. Um benchmark é o quê? É um índice de referência, é algo que você fala assim, eu tenho que bater
essa referência que eu tenho. E geralmente, quando nós falamos sobre uma carteira de investimentos, nós temos alguns benchmarks muito importantes, né, como referência. Então aqui nós temos os 3 principais, que o próprio aplicativo aqui já traz pra gente. Nós temos o Ibovespa, nós temos o CDI, né, que já está relacionado à renda fixa, e também ao dólar, né, que é relacionado aí a uma exposição do mercado exterior. Então, quando nós olhamos essa carteira do 0 ao 100 mil e comparamos tanto com o Ibovespa, CDI e o próprio dólar, estamos ganhando, porque como pode observar aqui, ó, a carteira está em 99,64%. O Ibovespa está em 13,67%. O Ibovespa, né, é o principal índice aí da bolsa brasileira, né, a bolsa de valores aqui do Brasil, que replica ali basicamente uma carteira de investimentos teórica também, com as maiores empresas, os maiores negócios ali, tanto em questão de valor da empresa e negociação. Então tem algumas regras específicas aí. Então a gente tem aqui o seguinte pensamento: pô, eu posso comprar um índice, né, e expor toda a minha carteira ali, ou eu tento formar a minha própria carteira de investimentos a fim de bater esse índice, né, que a gente fala que é a média do mercado, vamos dizer assim. Aqui embaixo temos o CDI, né? O CDI é um dos principais indicadores econômicos aí quando se trata de renda fixa. Ele fica muito próximo à taxa Selic, né, apenas ali 0,10 abaixo. Então, se a Selic está em 13,75% ao ano, que é quando eu estou gravando esse vídeo, que é dia 20 de janeiro, o que acontece? O CDI, né, 100% do CDI, ele é 13,65%, porque é 0,10 abaixo do que a Selic. O CDI nesse período, desde o início da carteira, ele teve aí uma rentabilidade de 26,87%. E por fim, nós temos o dólar, que é a própria variação do nosso câmbio, né? Então, desde o início da carteira até hoje, o dólar cresceu 35,11%, que é uma rentabilidade muito alta também. Então, com essa movimentação, durante alguns episódios, eu realizei algumas vendas, como eu mostrei aqui nesse quadro, e acontece que essas vendas com lucro gerou aqui um aumento dessa rentabilidade. Então, por isso, hoje a carteira do 0 ao 100 mil está ganhando no acumulado. E aqui vamos sobre a nossa exposição em determinados ativos, né? Classe de ativos, começando aqui pelos fundos imobiliários. Hoje a carteira do 0 ao 100 mil, ela está aí com 41,96% exposta em fundos imobiliários, que isso dá aproximadamente R$ 21.500. E aí aqui são os fundos imobiliários que eu tenho, ML11, VILG11 e o KNSC11. Todos estão com uma rentabilidade negativa no momento. Então, se você for ver aqui, ó, o VILG11 é onde está mais negativo, menos 22,5%. Em segundo lugar, uma rentabilidade negativa é o VRTA11, né, que é menos 18,49%. Em terceiro lugar, temos aqui o HSML11, menos 15,76%. E por fim, o KNSC11, que está a menos 5,31%. Nós vimos aí que o índice, né, de fundos imobiliários, o IFIX, vem caindo gradativamente. Isso também em relação ao próprio juros da economia no Brasil tem um impacto significativo, e a inflação também. Então, quando a gente olha um juros muito alto, isso vai impactar diretamente ali nos negócios das empresas que estão pagando aluguel para determinado fundo imobiliário, tá? Então a gente pode ver, por exemplo, quando a gente fala aqui sobre o HSML11. O HSML11, ele é focado em shopping center. Aí quando a gente tem um cenário que o juros está alto, que é o que está acontecendo hoje, né? A nossa Selic em 13,75% ao ano, isso vai diminuir o consumo das pessoas, porque as coisas estão mais caras, né? As coisas estão mais caras. E lembrando que a Selic, ela existe ali, um fator predominante dela é para combater a inflação que vem caindo nos últimos meses. Então, no curto prazo, que é o que nós estamos vendo agora, esse fundo imobiliário está sendo impactado. Então, existe ali um consumo menor, que obviamente vai impactar ali no faturamento e receita das lojas que estão dentro do shopping, e isso vai ser impactado também no aluguel que elas vão pagar para o HSML11. E por outro lado, quando nós falamos aqui sobre o VILG11, né, o VILG11 está ligado ali a galpões logísticos. E o que acontece? O VILG11, apesar de ele ter ali um segmento que durante toda a economia teve uma boa movimentação, principalmente vindo da pandemia para cá, novamente com os juros altos, impacta ali muitas empresas.
empresas, porque quando a gente fala de galpão logístico, geralmente são empresas ligadas ao setor de varejo, né? E quando a empresa ali do setor de varejo ela tem um impacto com os juros altos, ela pode ter uma performance negativa também dentro do seu próprio negócio e isso ser impactado dentro do fundo imobiliário especificamente. Isso a gente viu de perto, né? Por exemplo, o próprio caso da Magazine Luiza, né? Que as ações caiu drasticamente, saiu de R$25 batendo R$2. Inclusive eu tenho a Magazine Luiza aqui, a gente já vai dar uma olhada nisso. Tá, então é um setor que o varejo ele é prejudicado também com juros muito altos. E agora vamos falar aqui sobre renda fixa, né? Renda fixa eu tenho aqui um caixa, né, de oportunidade, que inclusive eu estou pensando muito sobre aproveitar algumas oportunidades na Bolsa Brasileira, porque eu acredito que tem bastante ativos baratos hoje em dia. Então, atualmente aqui eu tenho R$ 12.032,88 em um CDB com liquidez diária, né? E está rendendo 100% do CDI do Banco Inter. E aqui eu tenho um retorno positivo, porque o juros está alto. A gente está sendo levado aí, vamos dizer, com juros altos. E isso é bom nessa característica em relação à renda fixa, tá? Então, já tem um retorno positivo aqui de R$1.000, que chega aí em percentual 9,39%. Bom, e agora vamos falar aqui sobre investimento no exterior. Investimento no exterior, eu tenho apenas 2 ativos, tem o Apple e o HCA, que é uma grande instituição ali ligado a hospitais, né? O setor de saúde como um todo. E o que acontece? Apple tem uma desvalorização muito grande, meu preço médio está em $190 e hoje está sendo, né, cotado lá na Bolsa Americana $135, uma rentabilidade negativa de 28,70%. Uma parte positiva, vamos dizer assim, é que eu não tenho um capital muito exposto lá fora, né? Ainda. É uma grande oportunidade também de eu investir um pouco lá fora e ter uma diversificação mais ampla, né? Porque eu só tenho 13% no exterior. Eu acredito que eu tenho que aumentar isso cada vez mais, né, durante toda a série aqui, e expor o meu capital em dólar. Claro que eu tenho uma visão um pouco, eu não vou dizer pessimista, né, mas assim, uma visão um pouco preocupante em relação à economia brasileira, principalmente em relação à política, né, o novo presidente, as tomadas de ações e principalmente também em relação ao ministro da Fazenda, né, que vem falando algumas coisas preocupantes e que quando a gente olha na questão econômica, que é muito importante, assim como o lado social, tá, eu acredito que as duas têm que andar de mão dada, não tem essa coisa de um virar as costas para o outro, mas eu acredito que para fazer um social bem feito tem que ter uma economia bem feita também. Então, quando isso vai ter um impacto no dólar, eu acredito que eu posso expor meu patrimônio lá fora, a fim de eu ter uma boa rentabilidade por aqui também. E agora falando aqui sobre as ações, né? Hoje as ações representam aí 12,78% da minha carteira, né? Então R$ 6.500 o valor total. E aqui eu tenho algumas empresas, a maioria do setor perene, e outras empresas eu acredito que é uma grande oportunidade de estar aproveitando aí nesse momento da economia também. Mas vamos lá, tenho aqui NBR3, né, que é EDP Energias do Brasil, como diversas pessoas conhecem, e aqui eu tenho um retorno positivo de 10,73%. Tá? Apesar de toda a queda aí em relação à Bolsa de Valores, mas você pode ver que o setor de energia elétrica ele não vem sendo muito impactado, porque é um setor perene, né? Ele vai andar bem, seja em um momento de crise ou um momento que o mercado está crescendo, né? Que a economia está expandindo. Por outro lado, tenho aqui também Taesa, né? Que eu tenho um retorno positivo de 26%. Eu lembro de aproveitar muito Taesa lá no momento da pandemia, né, que as ações acabou caindo, tanto que o meu preço médio é R$ 27,00 e hoje está sendo cotado aqui em R$ 35,00. Então, assim, é uma boa rentabilidade, mesmo sendo em uma empresa que tem ali um setor perene, né, o setor de energia elétrica. Já aqui embaixo, bom, tem aqui B3, né, que é a nossa própria Bolsa de Valores. Estou com uma queda de 4%, não é uma queda muito grande, tá? Mas ainda assim é uma queda. Eu acredito que a Bolsa de Valores, né, ela vem crescendo cada vez mais. Se eu não me engano, agora a gente bateu mais de quase 6 milhões de CPFs, né, de investidores na Bolsa de Valores. Então o movimento, né, do mercado financeiro vem crescendo mais. Então eu acredito que até mesmo todo o trabalho que eu faço aqui em relação à educação financeira e investimentos, assim como outros influenciadores, e também tem instituições financeiras que vêm com esse propósito de educar mais os brasileiros, né, a cuidar do
dinheiro, a fazer um bom investimento, a proteger o seu dinheiro aí da inflação e por aí vai, eu acredito que a Bolsa de Valores ela tem muito que se beneficiar, né, com cada vez mais investidores que tenham a cabeça correta para fazer um investimento, que é algo que eu sempre foco, né? Pô, deixa um pouco a especulação de lado, vamos se tornar bons investidores. Então, esse mercado vem crescendo, tá? Então, eu acredito que é uma boa oportunidade de eu estar fazendo algumas comprinhas em relação a B3. Aqui eu tenho Itaúsa, né, que caiu aí 20% em relação à minha carteira. E eu considero que está muito, muito barata, R$ 8,57. A última vez que eu vi um preço parecido foi na pandemia também, se eu não me engano chegou a 7 e pouco, né? Mas R$ 8,57 é um preço atraente, na minha opinião, e ainda assim uma empresa bastante consolidada. E por fim tem o Magazine Luiza com uma queda de 85%. Só que o lado positivo é que eu só tenho 3 ações de Magazine Luiza. Então, quando eu fiz o aporte, né? Então, a gente estava naquele momento de, pô, será que os juros vai continuar baixo? Será que vai aumentar? E foi justamente um movimento ao contrário, né? Os juros começou a subir gradativamente. Então, foi quando eu dei um pause, né? Eu falei, pô, deixa eu ver o que vai ser aí da economia brasileira até fazer novos aportes. Hoje eu acredito que também é uma grande oportunidade, tá? Mas assim, a gente tem que pensar até quando os juros vai estar alto. E uma coisa que eu aprendi muito olhando os principais investidores de todo mundo, nada impede da ação cair cada vez mais. Por mais que aqui está menos 85% e a cotação está a 3,81, cara, nada impede de chegar a 50 centavos, por exemplo. Então a gente tem que ser cauteloso nesse momento, tá bom? E partindo agora para as criptomoedas, né? Criptomoedas temos aqui R$ 4.000, que representa 8% da carteira, e atualmente eu tenho 2 criptomoedas, tenho o Bitcoin e o Ethereum, tá? Eu realizei a venda ali das outras criptomoedas que eu não acreditei tanto mais no projeto, principalmente em relação ao metaverso. Mas assim, Bitcoin e Ethereum para mim são 2 grandes projetos, né? O Bitcoin, pô, nem se fala, toda a questão de descentralização e também do próprio Ethereum, né, que vem crescendo cada vez mais aí a sua rede, evoluindo também. E tem muito a oferecer. Hoje está com uma queda muito grande, Bitcoin com menos 21% e Ethereum menos 36%. Tá? Mas eu também acredito que é uma boa oportunidade de, pelo menos de acordo com o meu preço médio aqui, fazer algumas comprinhas em cripto. Tesouro Direto tem um pouco aqui, R$ 254, que representa 0,5%, né, e um retorno de 19% no Tesouro Direto. Comprei lá atrás esse Tesouro Direto. E aqui eu tenho algumas provisões, que é justamente sobre alguns dividendos que eu vou receber de algumas empresas, fundos imobiliários e por aí vai. Então temos aqui provisões relacionadas a Energias do Brasil, R$ 120, Taesa, vou receber aí R$ 81, Itaúsa, né, somando aqui dá aproximadamente 8, 11, 13, 14, 15, aproximadamente uns R$ 15 de juros sobre capital próprio de Itaúsa. Então essas daqui são as provisões. E agora olhando aqui embaixo, né, sobre a nossa rentabilidade, então aqui é o momento da pandemia, quando a carteira caiu drasticamente. E por outro lado, nós temos aqui a rentabilidade da nossa carteira. Ó, chegou a bater 104%, só que hoje está em 99,64%. E aqui temos o nosso mapa, vamos dizer assim, um calendário de dividendos que a gente recebeu aí durante os últimos meses. Eu gosto de comparar sempre no início do ano, assim, a questão anual. Então, em 2019, eu recebi apenas R$ 28. Em 2020, eu recebi R$ 959. Em 2021, R$ 3.500. Em 2022, recebi menos, R$ 3.122. E em 2023, já recebi R$ 213,10, tá? E no mensal, esse mês, já recebi aí os 213, que é justamente sobre 2023. E em dezembro de 2022 recebi aí R$ 258. Então a gente tá com essa média aí de uns R$ 200 aproximadamente. Só que ó, no mês 5, né, do ano passado eu recebi quase R$ 650. Então é uma boa rentabilidade. Essa daqui é a performance da carteira do 0 ao 100 mil. No próximo vídeo eu vou fazer novos aportes aí para você ir acompanhando, tá? Esse vídeo foi mais para mostrar como que a carteira está se comportando, como que foi a questão da rentabilidade, a diversificação. Eu acredito que tem muita coisa para melhorar nessa carteira, ainda mais em relação a oportunidades que o mercado financeiro vem apresentando. E vocês podem ver, temos oportunidades para investir lá fora, no Brasil, tanto ações quanto fundos imobiliários, renda fixa também e criptomoeda, né? O que falta
é o dinheiro para sempre tá aportando aí todo santo mês. Mas é isso, família. Espero que você curtiu esse vídeo, tá? Se você tem alguma dúvida, manda aqui nos comentários. É muito importante porque assim eu entendo o que você quer aprender e eu trago aqui no canal também sempre uma novidade para você. E se você gostou, deixa a sua curtida porque é muito importante para mim, porque assim o YouTube entende que esse vídeo também é importante para você e espalha para outras pessoas, tá? Pra gente mudar a educação financeira nesse Brasil, fechou? E para você que não é inscrito, convido você a se inscrever no canal porque toda semana tem vídeo novo aqui para melhorar aí a sua vida financeira, fechou? Tamo junto, até a próxima e foco nas notas.